Olá, meninas do cafezinho da tarde. Bem-vindas a mais um estudo Mulheres como Eu. Nesse estudo a gente vai estar conversando sobre a vida de Ruth. Vamos estar abordando sobre a vida dela e sobre o que Deus tem feito na vida dela, baseado no livro As Mulheres Notáveis da Bíblia, de Elizabeth George. Vou esperar vocês começarem a entrar aqui no nosso estudo para eu poder estar compartilhando um pouquinho com vocês sobre o que Deus tem feito na vida de Ruth. Ruth, ela aparece nas escrituras em dois lugares, né? No próprio livro de Ruth e também em Mateus 1 e 5, quando fala da genealogia de Jesus. No livro As Mulheres Notáveis da Bíblia, a gente tem 2 capítulos dedicados à vida de Ruth. O primeiro capítulo, ele fala sobre enfrentando tempos difíceis, sobre alguns aspectos que marcam a vida de Ruth quanto a esses tempos difíceis que ela está enfrentando. Fala que, primeiramente, ela tinha a convicção, né, que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz. Deus, ele quer a paz para os seus servos. A gente pode ler, eu vou pegar aqui a minha Bíblia, só um parêntese, né? Esse daqui é o nosso planner que a gente preparou especificamente para o estudo. Então, você pode adquirir o planner na nossa loja, ou você pode realizar o estudo através do download do livreto, esse livretozinho aqui que você encontra no nosso site, onde tem todas as mulheres que a gente estuda, as referências. Boa tarde, Aline! E atrás tem um questionário histórico, que vai ser o próximo estudo que a gente vai fazer. Então, para cada mulher, a gente tem uns tópicos que a gente estuda. Esses tópicos vêm no planner, eles não vêm no livreto. O planner tem várias ilustrações e para cada mulher vai ter as ilustrações e tem os anexos. Então, você pode ver no nosso YouTube um vídeo todo sobre a diferença entre o planner e o livreto. Você pode ir no nosso YouTube e encontrar, tá bom? Só tirar a dúvida do material, que normalmente tem irmãs que perguntam. Então, eu só queria tirar mesmo a dúvida rapidinho. Então, vamos lá. Vou voltar aqui, pegar minha Bíblia e vou abrir em Jeremias 29. Jeremias 29, versículo 11. Isso aqui foi uma ilustração que eu fiz no Firme nas Promessas, quando eu comecei os estudos ilustrados com vocês aqui no cafezinho. E o versículo 11 diz assim: porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa referência, ela fala prosperar e não causar dano. A versão na Almeida, vou abrir aqui na minha Bíblia Almeida, Jeremias 29, 11. Eu acho que diz assim: planos de paz e não de guerra. Isso, aqui, ó. Essa aqui é a versão na minha Bíblia da leitura de 2 anos, né? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejas. Então, a referência é um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo, né? Que o plano do Senhor para a nossa vida é que realmente a gente tenha um plano de paz. A gente tem uma vida, né, de paz, onde a paz do Espírito Santo em nós reine. Então, essa é a primeira. Depois ele fala assim, que tudo coopera para o bem, né? Tem aquela referência quando está falando
dos espinhos em Romanos 8, 28. Vou abrir lá, Romanos 8, 28. Diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, ele está falando aqui da glória futura, ele está falando do trabalho do Espírito Santo, e daí ele fala que Deus, ele tem um plano maior, né? Que essas coisas vão estar cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, tem uma nota de rodapé aqui que eu vou ler para vocês. Alguns manuscritos dizem: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus. Outros dizem: sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam, para trazer à existência o que é bom com os que foram. Então, é muito importante para nós saber desse cooperar com o Senhor, né? O Senhor coopera para o que é bom na nossa vida. A gente deve lembrar das promessas do Senhor, a gente deve dar graças a Deus. Efésios 5 e 20. Vamos abrir lá em Efésios. E 20. Diz o seguinte: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem que estar sempre dando graças a Deus e no nome do Senhor Jesus Cristo. E outra coisa que a gente deve fazer também quando a gente está enfrentando tempos difíceis é orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 1 e 14. Ele diz... 1 Tessalonicenses 1 e 14. Não tem 14. Eu devo ter anotado a referência errada. Deixa eu dar uma olhadinha no livro aqui. Deixa eu ver se tem 2,14. Tem, mas não é ele. Deixa eu abrir aqui. Derrubei os meus... Ruth e Noemi. Vamos lá. Tá logo no comecinho. É 2 Coríntios. Não, 1 Tessalonicenses 5 e 17. Nossa, como foi que eu anotei 1 e 14? Eu vou anotar, vou corrigir aqui enquanto eu falo com vocês. Porque quando eu for colocar na... Deixa eu ler aqui primeiro, aí eu corrijo com vocês. 1 Tessalonicenses 5 e 17. Diz o seguinte: orem continuamente. Isso, obrigada, Jaiana. Orem continuamente. Eu vou anotar aqui. Esse tem sido, assim, uma descoberta para mim, a questão das referências. É incrível que hoje, eu acho que por conta do Firme nas Promessas, tem muita referência que eu já tenho um conhecimento, que eu lembro, mas eu sempre fui muito ruim em memorizar referências, gente. Muito ruim mesmo. As que eu sei hoje, assim, foi por conta realmente dos baques que a vida me deu e do aprendizado que o Senhor tem me dado, sabe? Mas tem sido assim... Pronto, é 1 Tessalonicenses 5 e 17. 5 e 17, pronto. E daí, o primeiro capítulo, ela fala sobre enfrentando esses tempos difíceis que ela passou. Deixa eu fechar aqui o meu estojo e colocar embaixo, porque eu tenho encontrado essa é uma posição muito boa para vocês poderem ver o material. E apreciando as bênçãos, né? Depois que ela enfrentou esses tempos difíceis, ela aprendeu a apreciar as bênçãos. E, gente, lembrar das promessas de Deus é algo muito importante quando você está passando
por tempos difíceis? Porque é a âncora que você vai ter, sabe? É como a gente fala em Hebreus. Eu vou abrir lá em Hebreus para mostrar para vocês. Hebreus. Eu tenho aqui. E as ilustrações me ajudam demais a memorizar também, gente. Hebreus 6,19 diz o seguinte, ó. Hebreus 6,19. Temos essa esperança como a âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Então, a esperança que a gente tem em Jesus, ela é a âncora da nossa alma. E você só precisa de uma âncora quando você passa dificuldade. Você não precisa de uma âncora quando não tem maré. Você precisa da âncora quando você está passando ali turbulência mesmo, sabe? Então, isso tem sido para mim as promessas do Senhor. Ficar, sabe, quando vem pensamentos maus, pensamentos que eu sei que não são de Deus, eu repreendo, eu digo, sai daqui em nome de Jesus. Esse não é o que Deus quer para minha vida. Deus quer isso, Deus quer que eu tenha uma vida de paz. Deus quer que minha casa seja um lugar onde pessoas que têm o Espírito Santo dele vivam, sabe? Um lugar de harmonia, um lugar que não tenha bagunça, que não tenha desordem. E eu repreendo mesmo, gente, porque o inimigo, ele quer nos derrubar, sabe? Ele quer acusar, ele quer fazer, oi tia Nelma, beijo, ele quer fazer o que é errado. E a gente tem que estar repreendendo, sabe? Dizendo, não, não é assim. Em nome de Jesus, Jesus quer isso para minha vida. Não é que você vai estar falando com o inimigo, você está falando com você mesmo. Você está convencendo-se, né? Você está colocando o Espírito Santo para trabalhar em tua vida, você está abrindo a porta. Você está dizendo, ó, Espírito Santo, eu sei que o Senhor quer isso para mim, eu sei que as tuas promessas são promessas de paz, eu dou graças pelas coisas que eu tenho e eu vou continuar orando sem cessar até que esses tempos, até que a maré passa, entendeu? Então isso é muito importante. Apreciando as bênçãos de Deus. A história de Ruth, né, para quem não conhece. Quais foram, Karina, esses tempos difíceis que Ruth passou? Então, Ruth, ela nasceu no povo de Moabe, ela é moabita. E o pessoal de Moabe, fisicamente, eles não eram puros, comparados com os israelitas. Por quê? Porque o pessoal de Moabe nasceu de um incesto entre as filhas de Ló, que era sobrinho de Abraão, com o pai. Então, Israel abominava o pessoal de Moabe. Além deles terem nascido de um incesto, eles eram idólatras. Eles sacrificavam crianças. O Deus dele era um Deus assim abominável. Mulheres se prostituíam para poder adorar esse Deus. Então, o pessoal de Moabe era assim, totalmente imundo, né? E Ruth, ela era moabita. Karina, e como foi que Ruth veio para Israel? Se tornou bênção. Então, o que foi que aconteceu? Noemi, ela tinha um esposo e 2 filhos. Tava uma fome terrível na cidade que ela morava em Israel. Então, ela pegou a família e foi para Moabe. Os meninos não eram casados ainda. Chegando em Moabe, eles casaram com mulheres moabitas, que eram Ruth e Lia. Deixa eu abrir lá em Ruth. Deixa eu pegar aqui. Peraí, viu, gente? Orfa e Ruth. Não sei porque que Lia veio na minha cabeça. Orfa, o nome de uma era Orfa e o nome da outra era Ruth. Então eles casaram, os 2 meninos casaram com 2 moabitas, um casou com Orfa e o outro casou com Ruth. Aqui fala o nome deles direitinho, ó. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. Então Malom casou com Ruth, Quilion casou com Orfa. O marido de Ruth, o marido de Noemi, faleceu. Ela ficou viúva, mas ela ainda tinha 2 filhos para ampará-la. Depois, o que foi que aconteceu? Os filhos também faleceram. Então, ficaram 3 viúvas. E a gente já conversou sobre viúvas, né? No estudo que a gente aprendeu. Viúva não era ninguém.
Se ela não tivesse um homem que amparasse e colocasse debaixo da asa, ela tinha que mendigar, e a gente já conversou sobre as coisas que ela tinha que passar. Se você não assistiu o nosso vídeo, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores que a gente fala sobre o tópico de imersão sobre viúva. Então elas ficaram assim desamparadas, a palavra é essa. E souberam que lá na cidade que ela morava, né, em Israel, estava tendo fartura, iam ter uma boa colheita. O que foi que ela faz? Ela pega, prepara as duas meninas, diz assim, ó: quando Noemi soube que em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a terra. Então ela decidiu voltar com as duas noras, mas depois ela mudou de opinião. Assim ela, com as duas noras, partiu o lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem à casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda a cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então, o que foi que ela fez? Ela pediu que essas duas mulheres voltassem para as cidades delas, porque lembra que uma das coisas da viúva é que ela tinha a possibilidade de casar novamente, né, e constituir família e ter o seu marido para ampará-la. Ou ela poderia casar com alguém da própria família. Como Noemi já era idosa e não tinha condição de ter outro filho, então, e não tinha outro filho para dar para elas, a opção era elas voltarem para a casa dos pais, né? Noemi estava sendo justa com elas, porque ela poderia muito bem querer que elas ficassem com ela para ajudá-la, como Ruth decidiu ficar. Mas não, ela foi totalmente altruísta, né? Ela não pensou nela, ela pensou nas meninas, ela pensou nas mulheres. Então, assim, o coração de Noemi, mesmo na dor, estava, assim, uma coisa incrível. E Ruth também não pensou em si, porque Ruth poderia ter voltado. Ela decidiu ficar com Noemi. E daí ela faz, né, a famosa promessa. Ela diz o seguinte: então, deles os beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltemos com você para junto do seu povo. Disse Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo, porque eu ainda teria filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, eu sou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu casasse esta noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então ela assim estava num poço de amargura, mas mesmo assim não pensando nela, né? Então, começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja sua cunhada, está voltando para o seu povo e para seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo, que te deixe, e não mais te acompanhe. Ainda aonde fores irei, aonde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, se não a morte me separar de ti. Então, ela dá aquela promessa, né? Então, assim, o próximo capítulo falava, né? Apreciando as bênçãos. Ruth e Noemi investiram e lutaram pelo melhor uma da outra. E a ideia do altruísmo, né? Você dar-se pelo amor ao outro, né? Você não pensar. Minha mãe me falou uma coisa esses dias que me chamou muita atenção. Ela falava assim: Karina, do que é que adianta a gente dar do que sobra? Ela falou: o preço do que a gente dá, seja tempo, seja dinheiro, a gente tem que dar do que a gente tem, né? Não do que sobra. Isso, assim, foi uma coisa que me chamou muita atenção na coisa que a minha mãe falou. E eu acredito que foi isso que elas fizeram. Tudo que elas tinham era uma a outra, né? E elas se deram. Tudo que Ruth tinha para dar para Noemi era ela mesma, era o seu serviço. Tudo que Noemi tinha a dar para Ruth era o seu serviço. E elas abençoaram a vida uma da outra. Outra coisa interessante, gente, no livro há umas referências lado a lado da mulher virtuosa e de Ruth. E daí ele faz o que uma mulher virtuosa a de Provérbios, e também o que Ruth é. Olha que interessante.
são 8 características que ambas tinham. A primeira, ela era devotada à família, né? Ruth, ela foi devotada à família, tanto a família que ela tinha com Malom, quanto quando Deus restaurou, né? Ela foi para essa terra, chegando lá, todos a conheciam como virtuosa. A fama dela se espalhou pelo que ela fez, né? Deixando a oportunidade de casar novamente para abençoar a sua sogra. Ela trabalhava com vigor, a gente sabe que Ruth trabalhava assim arduamente para poder trazer comida. Ela carregava de 25 quilos de coisas que ela coletava de volta para Noemi para poder amassar, fazer pão para ela. As sobras do que ela, sobras não, né? O que ela separava do que ela comia também. Ela era diligente, estava sempre trabalhando. Ela tinha uma fala santa. A forma como ela falava, tanto ela falava com amor, com respeito. Ela era dependente em Deus, então ela tinha essa dependência no Senhor através da sua sogra. Ela se vestia com cuidado, com decência. Era discreta com homens. Você vê que Ruth ali, ela fez tudo com todo respeito, né, as regras. E lembra que ela não foi criada em Israel, em Judá. Ela era moabita, eles tinham outros costumes. E ela ali se abdicou desses costumes para poder estar abençoando a sua sogra. E ela foi canal de bênçãos, ela se permitiu abençoar tanto a Noemi, como Deus usou, né, na própria genealogia de Jesus. E, gente, essa daqui é a característica, deixa eu tirar minha Bíblia de baixo agora para poder, que mais chamou minha atenção, que é o que eu vou escrever na minha ilustração de Ruth. Ela tinha o coração de serva. Gente, que coração maravilhoso era esse que ela tinha. Ela tinha um coração de serva incrível. E como é que você encontra um coração de serva? Karina, eu queria aprender, eu queria ver se eu tenho um coração de serva. Como é que eu vou sondar meu coração? Você vai ter que orar nessas referências aqui e ver com Deus se você tem tido um coração de serva. Vamos ver juntas as referências? A primeira é Mateus 28, Mateus 20, 28. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Mateus. Eu vou tirar, gente, daqui, vou colocar o meu planner aqui do lado. Mateus 20. Diz o seguinte: como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Então fala que nós devemos, né, ter o serviço aos outros como Jesus teve o serviço aos outros. E quem são esses outros, né? Quem a gente deve servir? Será a todos? Vamos ver quem são as pessoas que a gente deve, são imediatas ao nosso serviço, tá bom? Primeiro lugar, o marido. Colossenses 3:23. Tudo o que fizeres, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Então, assim, esse versículo fala muito ao meu coração, porque eu lembro de uma frase de Elizabeth George, que ela dizia assim, que a gente, ela fala numa mulher segundo o coração de Deus, ela diz que o serviço ao marido dela, ela queria que fosse de tal forma que antes mesmo dele pedir para ela fazer alguma coisa, ela já teria aquilo feito. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Ela também falou que ela perguntava ao marido dela, ela dizia: amor, o que é que eu posso fazer por você hoje? Como eu posso lhe ajudar hoje? Como eu posso lhe ajudar nessa tarefa? Como eu posso estar ao seu serviço? Então, para o marido ter o conhecimento que ela estava disponível para ajudá-lo, já era uma bênção na vida dele, entendeu? Então, essa foi a primeira pessoa, né? Para as mulheres casadas, o marido. Depois, os filhos. Provérbios 31. Vamos lá para Provérbios 31.
onde ela fala dos filhos. Seus filhos se levantam, versículo 28. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Esse versículo foi o versículo que eu dei para minha mãe nesse Dia das Mães, nesse último Dia das Mães. Eu penso assim que o nosso serviço aos filhos, ele tá muito mais do que lavar, cozinhar, sabe? Isso assim é o mínimo, porque através do que a gente faz na casa, eles vão ter o desejo de ser como nós. Minha filha chora se eu não deixar ela me ajudar com a louça. O meu filho chora se eu não deixar ele brincar com a vassoura. São coisas assim que eles me vêm fazendo com tanto diligência, com tanto cuidado, que eles querem ser parte. Então, eles vão crescer vendo e pegando mais do que o que eles veem, do que o que a gente fala. Então, a vida cristã que a gente vive, a forma como a gente age, como a gente ama e serve os outros, vai impactar os nossos filhos de tal forma que não importa o que a gente fala, sabe? Muitas vezes a gente fala tanta coisa e faz diferente. Então, que a gente possa ter essa visão de que o nosso serviço aos filhos, ele vai além do que apenas servir os filhos. Ele vai através do testemunho da gente servindo aos outros, ao pai, ao pessoal da igreja, à comunidade. Eles veem a gente fazendo o bem, eles vão querer fazer o bem. E o nosso serviço aos filhos é um reflexo do que Cristo fez por nós, né? Que ele veio para nos servir. O serviço à igreja, né? Como membros da igreja, a gente está lendo Atos na leitura bíblica de 2 anos, e tem uma referência lá que fala, assim, no começo da igreja, como eles se dedicavam ao ensino, à comunhão e ao partir do pão. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas, né? Então, assim, eles estavam sempre se ajudando, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um, porque era aquilo que precisava naquela época. Não significa que você tem que vender tudo, né? Hoje. Tô falando, assim, do se doar. O doar o seu tempo, doar seu cuidado, doar o seu carinho, doar o seu serviço, sabe? É muito importante. E o serviço a todos. 1 Timóteo 5:10. Timóteo 5:10 diz o seguinte: e seja bem conhecida por suas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Que ele está falando os conselhos, né, das viúvas e dos líderes. Ele fala assim: nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade e tenha sido fiel ao seu marido, e seja bem conhecida por suas obras. Aí ele está colocando aqui exemplos de coisas que as mulheres da igreja deveriam ser conhecidas, né? E assim, gente, é o trabalho da cristã, né? Ela deve ser conhecida pelas boas obras, e tais como, né, criar seus filhos, conhecida pela criação de filhos que ela dá, que ela tem, hospitaleira, então ter o seu lar aberto sempre ao serviço do Senhor. O lavar os pés dos santos, eu acho que aqui tá tanto fisicamente, porque naquela época era algo comum, mas a humildade também, de você ser uma pessoa humilde, você ter o reconhecimento de quem você é em Cristo, socorrer os atribulados, então ser uma pessoa disponível para estar, se alguém lhe ligar, você poder ouvir, você poder orientar, você poder abençoar, e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Então, onde está o bem, você também está, sabe? Onde Cristo é anunciado, você está lá, abençoando. Então, esse é o estudo de Ruth que a gente fez nesse mês. O próximo estudo eu vou estar passando nesses próximos dias, vai ser o questionário. Vou colocar essa foto desse daqui no nosso Instagram para vocês, para quem quiser escrever, e também aqui na página. E vocês têm alguma coisa que vocês querem falar sobre o estudo, alguma pergunta, alguma questão?
que eu puder ajudar, vou estar ajudando vocês aqui. Vou ficar aguardando vocês falarem alguma coisa. Vou estar postando esse vídeo hoje, se Deus permitir, daqui a pouco no YouTube. Não sei se vocês vão escrever alguma coisa. Bem, então eu vou desligando com vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou orar rapidinho por todas nós, que Deus nos capacite para estar sendo servas, né? Tendo coração de serva, porque isso vai ser assim, vai moldar a nossa vida e a vida da nossa família, né, para o Senhor. Senhor Deus, eu te peço nesse momento, querido Pai, que o Senhor transforme o nosso coração, nos ajuda a ter um coração de serva, um coração que nós compreendemos, ó Pai, as tuas promessas, que nós estejamos sempre orando ao Senhor, recorrendo ao Senhor por auxílio. Ó meu Deus, nos ajuda a compreender que tudo coopera para o bem, que as dificuldades que a gente encontra pela frente vão nos fazer mais forte, que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor é nossa fonte de refrigério nos desertos, meu Deus. Nos ajuda a florescer, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, que os nossos espinhos, que as dificuldades que acontecem na nossa vida, o Senhor possa estar mostrando rosas, pessoas que possam nos ajudar e que nós possamos, Senhor, ser a rosa na vida dessas pessoas, que nós possamos dar um pouco desse refrigério que nós recebemos de Ti, ó Pai, que o nosso coração seja para o Teu serviço, Senhor, no lar, na igreja, no trabalho, seja lá onde for que o Senhor nos levar, que o nosso coração de serva esteja disponível a Ti. Perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa o nosso egoísmo, perdoa o nosso querer sempre ser primeira, perdoa, Senhor, a gente sempre querer levar vantagem nas coisas, nos ajuda, Senhor, quebranta nosso coração, nos ajuda a parecer mais contigo, que veio para servir, que o Senhor se despojou de tudo aquilo, toda a glória, ó Pai, para ser homem, mesmo sendo 100% Deus, o Senhor veio para ser 100% homem e padecer, Senhor, o Senhor sacrificou, foi o ultimato de sacrifício, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a lembrar disso. Nos ajuda, ó Pai, a ver que nada que a gente possa fazer pode até chegar aos pés de que o Senhor fez por nós. Nos ajuda a amar o próximo, nos ajuda a estar cuidando do próximo, seja os nossos filhos, a falar com amor, que a nossa língua, ó Pai, possa ser domada pelo Espírito Santo. Que a gente esbanje doçura na vida das pessoas, carinho, bondade, encorajamento, Senhor. Que nós sejamos, não façamos para ser conhecidas, mas que através do nosso testemunho, os nossos filhos vejam toda boa obra, Senhor. Que eles lembrem de uma mãe que tem um coração de servidão e aprendam a ser servos, ó Pai. Aprendam a servir os outros para glorificar a Ti, ó Pai, nunca a eles. E que isso seja mesmo na nossa vida. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor é e o Senhor faz. Amém. Um beijo, menina. Não, fica salvo aqui também, Aline. Os vídeos ficam salvos aqui também. Ficam salvos aqui e ficam salvos no YouTube, tá bom? Um beijo. Deus abençoe a vida de vocês. Um cheiro, Aline. Um beijo, Su, Fabiana, Tia Neuma, Iliana, Érica, Jaiana. Todas as meninas que puderam estar aqui comigo essa tarde, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Um beijo, Rosângela. Tchau, tchau.